Shalom, queridos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 2 de Gálatas e tirar instruções para a nossa vida, assim como o apóstolo Paulo levou instruções para a igreja da Galácia nos tempos dele. Vamos lá? Bom, nós estamos meditando no livro de Gálatas, estudando, extraindo versículo por versículo e conhecendo mais sobre o que o apóstolo Paulo levou de instrução para aquela igreja, naquela cidade, e como essas instruções cabem a nós nos dias de hoje. Nós vamos observar algumas questões, porque agora as coisas começam a mudar dentro da igreja, as instruções começam a mudar, e ele vem falando de alguns pontos que eu gostaria de destacar com você. Vamos olhar a palavra? Já no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo, aqui, ele diz que passado 14 anos do seu ministério, ele sobe a Jerusalém agora. E ele não leva somente Barnabé, não vai com ele somente o Barnabé. Eu não sei se você lembra de Barnabé, aquele de Atos 9, que pegou ele, apresentou aos apóstolos, apresentou à igreja, discipulou ele no início, andou com ele, consolidando a sua conversão diante da igreja. Esse Barnabé, mas também ele leva Tito, aquele a quem ele escreve uma epístola, né, um grego convertido agora ao cristianismo por meio do seu ministério. Ele leva Tito a Jerusalém, não só para poder conhecer, mas também ele vai a Jerusalém para resolver algumas questões da igreja que está entre os gentios, porque o seu ministério era entre os gentios. Então, vamos olhar o cenário para você observar o que está acontecendo aqui dentro. Vamos para o versículo 2. No versículo 2, ele fala que ele subiu, né, por uma revelação e ele expôs o evangelho que prega entre os gentios e que, particularmente, aos que estavam em estima. Então, ele traz no versículo 2 o principal, um dos principais, tem outras coisas, objetivos dele ter ido a Jerusalém naquele momento, expor o evangelho que ele estava pregando entre os gentios e dar testemunho, né, do que Deus estava fazendo entre os gentios. Agora, os versículos 3 e 4 traz algo muito interessante para nós observarmos aqui. Ele fala assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Agora, observe. No versículo 2, o apóstolo Paulo fala que a sua subida a Jerusalém é por revelação. Ou seja, ele não andava segundo as suas intenções, mas ele andava segundo uma direção de Deus. Porque quem anda debaixo de uma direção de Deus anda coberto com as suas provisões, com as suas providências. Quando você recebe uma missão de Deus, junto com essa missão, você recebe ferramentas para realizar este propósito. E às vezes, em alguns casos, essas ferramentas são pessoas, ou melhor, na maioria das vezes, os recursos e as pessoas nessas ferramentas, Deus envia para te ajudar a executar aquilo que ele propôs para você. No versículo 3 e 4, Paulo fala que ele leva Tito, e quando ele chega lá, Tito sendo grego, ele não é constrangido a circuncidar-se como era comum. Uma pessoa se convertir ao judaísmo, ele era obrigado a se circuncidar e se tornar um judeu prosélito, como aquele caso do Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele era um judeu prosélito, ele era de Cirene, na África, estava ali como um judeu prosélito para a festa da Páscoa. Então, Tito, sendo um grego, chegou a Jerusalém, não foi constrangido, forçado a se circuncidar. Por quê? Por causa daqueles falsos mestres, os judaizantes,
que, numa observância da lei, forçava as pessoas a cumprir a lei, os rituais da lei, e dentro desses rituais, a circuncisão. Então, Paulo ele deixa claro que mesmo Tito sendo grego, estando com ele, não foi forçado a se circuncisar. Vamos para o versículo 5. No versículo 5, para a gente finalizar, ele fala, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, mas que na verdade, mas que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, observa que no versículo 5, o apóstolo Paulo deixa claro que nem por um pouco, nem por um momento, eles foram forçados a se circuncidar, a Tito, a criar, a viver debaixo dessa condição de estar sujeito à lei de Moisés, à lei judaica, à lei mosaica. Então é importante nós entendermos que dentro dessa narrativa, você e eu precisamos viver de fato o verdadeiro evangelho e não ceder a falsos ensinamentos, mas nos manter firme na missão que Deus nos confiou e fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, porque fazendo isso, o Senhor estará nos abençoando em tudo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.